E aí galera, tudo certo? Thiago aqui falando. Hoje eu vou dar uma aula de como criar diretórios, apagar diretórios e listar os diretórios. Então vai ser uma aula bem simples, com alguns comandos básicos e provavelmente ela vai ficar meio curta essa aula. Bom, eu já criei aqui um diretório dentro da minha pasta Home, como pode ser visto aqui pelo símbolo til. /diretórios, eu estou com o privilégio de usuário apenas, indicado ali pelo cifrão. E dentro desses diretórios eu vou trabalhar com a minha aula. Bom, o comando para criar diretório se chama mkdir, que significa makedir. Então ele é bem simples de usar. É só escrever mkdir, espaço e o nome do diretório. Vou escrever aqui mundo. E apertar Enter. Ele cria o diretório com o nome que você escreveu ali. Bom, para visualizar o diretório, existe um comando chamado ls. ls e aperta Enter. Ele vai mostrar, vai listar todos os arquivos e diretórios que estão dentro dessa pasta. O ls também tem um parâmetro, pode passar um parâmetro para ele listar de forma diferente. Por exemplo, ls-l, ele vai listar em lista. Se apertar Enter, ele vai listar em lista. Ele diz quantos arquivos e diretórios tem dentro dele, 4. E o que é visualizável, né, que não é oculto, é só o diretório chamado mundo, que eu escrevi ali. Para remover um diretório, é só escrever rm dir e o nome do diretório. Né? E apertar, não precisa da barra, tá? Enter. Eu der um ls, menos l aqui. Vai ver que não tem diretório dentro dessa minha pasta diretórios. Eu apaguei. Lembrando que o rmdir ele só apaga diretórios. Se tiver algum outro diretório dentro, ou se tiver algum arquivo dentro, ele não vai apagar. Mais para frente irei passar um outro comando que apaga tanto arquivos quanto diretórios e até inclusive de forma recursiva. Enfim. Outra coisa interessante sobre diretórios é que se eu escrever mkdir mundo, eu vou reescrever aquele diretório. E se eu escrever mkdir mundo dessa forma, são coisas diferentes. São diretórios diferentes. Isto é, ele distingue entre maiúsculas e minúsculas. Então, se você criar um diretório com letra minúscula, você só vai conseguir acessar escrevendo o nome de forma exata, com as letras minúsculas. Se você criar um diretório com letra minúscula e outro com maiúscula, ele vai entender que são diferentes. Diferentemente do que acontece no Windows, que ele não distingue entre maiúsculas e minúsculas. Se eu tentar criar um diretório que já existe, ele vai acusar erro. É impossível criar o diretório, mundo, pois o arquivo já existe. Então, é possível ver, não consigo repetir o mesmo nome. Mas eu posso fazer da seguinte forma. Ele é diferente. Vou apagar esses dois diretórios que eu criei. Aqui. Deixar um só. Certo. Agora eu vou entrar no diretório mundo e vou criar alguns outros diretórios aqui dentro. Dá um clique aqui para limpar a tela. Voltar para o início. Eu vou criar aqui um diretório chamado América. Aqui. Vou criar um diretório aqui do Ásia. Outro aqui Europa.
Se eu der um ls, apertar Enter, ele vai listar os 3 diretórios para mim. Se eu der um ls-l, vou ver eles de forma mais detalhada. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um diretório mundo, né? E dentro desse diretório mundo eu tenho mais outros 3 diretórios, América, Ásia e Europa. Eu posso entrar dentro do América. E agora eu vou estar dentro da minha home, diretórios, mundo, América. Aqui dentro eu posso criar um diretório chamado Brasil, por exemplo. E entrar no Brasil. Agora dentro do diretório mundo, América, Brasil. Dá um ls aqui dentro, vai estar vazio. Dá um voltar aqui. Agora eu vou dar um mkdir. Mkdir não, vou acessar aqui Ásia. Opa, eu estou dentro de América. Vou voltar mais uma pastinha. Enter. Aí aqui agora eu vou criar um diretório mkdir aqui China. Só que eu vou criar com parâmetro "-v". Com o parâmetro "-v", eu crio um diretório normalmente, só que agora eu vejo o que está acontecendo. Normalmente o parâmetro "v" significa verbose, né? Para poder visualizar o que está acontecendo, o que o programa está fazendo. Então, eu colocando mkdir "-v", ele me mostra uma mensagem, né, de que o diretório foi criado, então chamado China. Entrei no diretório China, agora estou dentro do diretório Mundo, Ásia e China. Eu posso criar um diretório também por referência. Por exemplo, dentro do diretório Europa, eu quero criar um diretório França, mas eu não quero sair do diretório China. Então eu escrevo mkdir, espaço, barra, agora estou no Ásia, barra, voltei para o mundo. Se tiver em dúvida, você pode apertar 2 vezes o tab. Apertar 2 vezes o tab, ele lista os diretórios que estão dentro da pasta referência agora. Então eu sei que eu estou na pasta mundo, que dentro dela tem Europa, Ásia e América. Vou entrar no diretório Europa. E dentro da Europa eu vou criar o diretório França. Então eu vou criar o diretório por referência. Eu vou dar um "-v" aqui para visualizar. Estou fazendo. E apertar Enter. Foi criado um diretório Europa, França. Vamos ver se isso deu certo. cd, barra, dá um Enter. Voltei para o mundo. Dá um ls aqui, está ali, Europa, cd, Europa. Dá um ls, está ali, França. Vamos ver aqui um outro comando. Posso cd ponto. São voltar para o 9 mundo. horas. Eu vou agora criar um diretório dentro. Vamos ver aqui. Criar um diretório novo. Bom, agora eu vou criar um diretório dentro do outro com um comando só. Da forma como estamos aprendendo, eu teria que criar um diretório e depois criar o outro dentro dele. Mas eu quero criar com um comando só. Então eu vou dar um mkdir. Vou criar um diretório dentro de América. E dentro de América, eu vou criar um diretório Argentina. E dentro da Argentina, eu vou criar um diretório chamado Rosário. Para fazer isso, eu utilizo o parâmetro "-p". E dou um Enter. Dessa forma, eu crio diretamente um diretório dentro do outro, sem a necessidade de ter que fazer passo a passo. Bom, a princípio essa aula seria só essa, pessoal. Vocês agora podem aproveitar essas pastas que vocês criaram e fazerem e praticarem a aula passada, que era entrar e sair de pastas de forma
por referência ou completa. Por exemplo, eu quero entrar no diretório China de forma completa. Eu dou um CD, meu diretório home, barra, diretórios, mundo, Ásia, China. Entrei diretamente com um nome absoluto, quer dizer, nome por referência da minha pasta home. Mas eu posso entrar pelo nome absoluto também. CD barra, aí, home, Tiago, diretório, diretórios mundo, América e Argentina. Entrei pelo nome absoluto do diretório. Bom, essa aula seria só isso aí. Qualquer coisa, deixe um recado ali, deixe uma mensagem, dê um joinha. Muito obrigado e até mais. Tchau.